Pelos caminhos da sequidão do sertão, a gente se depara com uma Jurema tão espinhosa como essa, mas também não deixa de perceber esse comportamento dos animais da natureza, esses vigilantes da natureza. Tem as aves que monitoram quase tudo, tem o quero-quero, tem o cavorezinho, que observam os movimentos aqui do habitat natural. Isso me fez lembrar de uma história de uma mulher que teve um encontro com aquele que tudo vê. Seus olhos passeiam pela história da humanidade e percebe todos os detalhes de todas as coisas. Agar teve esse encontro ali no capítulo 16 de Gênesis, depois de um reboliço, de um conflito familiar entre Abraão e Sara. Agar, ela passa por essa experiência. Mas é interessante porque Abraão e Sara, eles têm essa promessa de Deus e eles tentam fazer um arrumadinho. Ali contrata, bota aquela mulher para ser uma barriga de aluguel. E esse arrumadinho não dá certo. Sabe, queridos, nós precisamos segurar a nossa ansiedade, a agonia do nosso coração em relação às coisas que Deus apresenta para nós. A gente não precisa ficar fazendo arrumadinho, porque toda vez que a gente faz arrumadinho, a gente caminha para um abismo, para um problema. A outra lição que nós aprendemos nessa história é que nós não podemos menosprezar as pessoas. Agar, depois que engravidou, como barriga de aluguel do seu senhor, ela fez pouco caso de Sara. E Sara empreendeu uma perseguição a ela. Diante do problema, o que foi que Agar fez? Fugiu do problema, deu as costas para o problema. Nós não podemos fazer isso também. Nós vamos ter agonia, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter lutas na nossa jornada e nós não podemos virar as costas para os problemas. Nós temos que encarar os problemas de frente com confiança no Senhor. Mas a outra lição mais importante que nós aprendemos tem exatamente a ver com aquele detalhe que eu havia falado, das coisas que nada escapam ao olhar de Deus. Diante desse cenário, Agar foge para um lugar onde tem um poço. Ela não é nem besta, ela não vai para um lugar deserto que não tem água. Ela procura um lugar onde tem uma fonte de água. E ali o Senhor Deus aparece a ela e pergunta: o que está rolando, Agar? O que está acontecendo? Por que você fugiu da sua senhora? Volte para lá, encare o problema com fé, porque eu estou te assistindo e eu faço promessas ao seu respeito. É verdade, Agar olhou para aquele cenário, para aquela conversa com o próprio Deus e disse assim: eu vi o Deus que me vê. Eu vi o Deus que me assiste, o Deus que me acompanha, que anda comigo nos meus desertos, na minha jornada. E é verdade, meu querido. Deus, ele vê todas as coisas, ele vê os nossos passos, os nossos procedimentos, aquilo que nos acontece, e esse é o Deus que nos vê e que faz promessas ao nosso respeito. E a maior promessa delas é a da salvação da nossa alma. A segunda promessa é que mesmo em meio aos desertos, aos problemas, o Senhor Deus vai permanecer conosco na nossa jornada. Foi o Senhor Jesus que disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Deus, aquele que vê todas as coisas, que acompanha todos os detalhes, todos os processos, ele acompanha a nossa história. Ele está cuidando de nós e ele nos convida a percebermos os cuidados dele sobre a nossa história, sobre a nossa jornada. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço.